Oi, gente, bom dia. É uma live surpresa, porque a gente não vai conseguir fazer live hoje à tarde, mas eu vou mostrar a receita do bolo no processador de alimentos que eu coloquei ontem na enquete. Perguntei, algumas pessoas já viram isso, a grande maioria nunca ouviu falar, 90% nunca fez bolo no processador e realmente não é uma coisa comum, tá? Não tô dizendo que você vai pegar as suas receitas de bolo e fazer no processador. Não. Mas para alguns tipos de receita, especialmente bolos muito amanteigados, pode ser muito legal. Você ganha tempo, é muito fácil, é só misturar tudo. E eu vou dar essa dica já pensando no Natal, para o pessoal que tem pequenos negócios, que já tá aí pensando na produção, o que você vai oferecer para o Natal. Eu vou fazer um bolo de frutas secas. Aquele bolo meio natalino, vou usar umas frutas diferentes e vou te mostrar como que você pode fazer de um jeito muito fácil. Bom, oi para todo mundo que entrou, eu vi que a Lisa entrou, o Robin, a Gisele, a Sabrina, beijos para todo mundo e vamos lá porque assim, é sensacional essa receita. Quem tá entrando agora vai ser um bolo de frutas, mas eu não vou usar frutas cristalizadas. Por que acontece? Muita gente não curte bolos de frutas mais pela qualidade das frutas utilizadas do que de fato pela receita. Essa receita é super úmida, super gostosa, fofinha e ao invés de usar aquelas frutas cristalizadas tradicionais, eu vou usar damasco, vou usar abacaxi seco, morango cristalizado. Você já viu morango cristalizado? É muito interessante. Ó, ele fica assim, ele dá uma cor linda no bolo, um perfume maravilhoso. Agora, também, se você tá me vendo e falar, ah, nunca vi isso para vender, Otávio, vou ter que usar aquelas tradicionais, super pode. Pode usar pera desidratada, eu trouxe umas aqui também para mostrar. Ó, ela é bem grandona, você corta em cubinhos também, fica super gostoso. O damasco, que todo mundo já conhece, né, que é super tradicional. O abacaxi também, aqui eu tenho abacaxi cristalizado que a gente corta em pedacinhos. O abacaxi tá super fácil de achar em loja de produtos naturais. Então eu vou fazer uma mistura de todas essas frutas e fazer um bolo de frutas de Natal com um sabor um pouquinho diferente. Bom, e o processador de alimentos? Aqui, toda aquela nossa conversa de batimento do açúcar e da manteiga de método cremoso, a gente não vai fazer. Na verdade, é uma mistura que você vai processar tudo ao mesmo tempo. Como eu tô te falando, não é um método que vai funcionar para todas as receitas. Vai funcionar em alguns casos, especificamente massas bastante amanteigadas, que é o caso dessa massa aqui. Você vai reparar que é uma massa que vai manteiga e ovos. Ela não usa nada de leite e nenhum líquido. Então também é importante esse detalhe para funcionar aqui, tá bom? Vamos começar. Eu vou colocar 140 gramas de manteiga em temperatura ambiente, já no processador. Você coloca tudo junto. 140 gramas. Vou colocar 125 de açúcar comum. Gente, esse bolo é ótimo, como eu tava falando, para quem faz coisa para vender, ele é muito simples. 180 gramas de farinha de trigo. Tudo junto aqui dentro. Lembra aquelas massas de torta, né, que a gente vai colocando... Oi, Mary, tudo bom? Que a gente vai colocando tudo no processador. Então, coloquei a farinha, vou colocar 3 ovos por cima da farinha mesmo. Tudo misturado junto. O que eu não vou colocar aqui, as frutas, lógico, porque você vai perder textura. E não vou colocar também o fermento, nem os aromas que a gente tá usando. A gente vai usar conhaque e vou usar também extrato, essência de amêndoas. Vai dar um sabor super especial. E eu também vou aromatizar esse bolo com casca de laranja ralada. Tô usando aquela laranja Bahia bem assim madura. Ah, e aqui eu vou colocar o mel também, 10 gramas de mel. Nossa, Otávio, por que tão pouco mel? O que o mel vai fazer aqui nessa massa? Alguém tem um palpite? Né? Porque é tão pouquinho. Será que ele vai dar algum aroma, alguma coisa?
Os bolos de frutas, eles tendem a ficar um pouco mais secos, até porque eles assam bastante tempo e tudo mais. A massa é mais densa. Então aqui, esse mel, ele vai agir quase como um açúcar invertido. Então ele vai ajudar a reter a umidade dessa massa e dar um pouco mais de vida útil para esse bolo fofinho e úmido. Então é um segredinho bem legal que vai dar qualidade para nossa massa. Bom, coloquei tudo aqui dentro, fechei e vou ligar. Bate só até ficar tudo homogêneo. Ficou homogêneo, a gente desliga, não precisa ficar batendo. Você viu como é rápido? Eu já vou te mostrar como que ficou essa massa. Olha só. Super cremosa, né? Super homogênea, de um jeito rápido, fácil pra caramba. Não coloquei o fermento aqui, importante saber disso. E agora, gente, e olha a textura dessa massa. Você nunca ia adivinhar que foi feita no processador de alimentos. Eu vou tirar daqui só para facilitar a mistura. Tô passando tudo para um bowl. E eu vou colocar o fermento, as frutas e os aromas que eu escolhi para esse bolo. Bolo de frutas secas, ele é sempre bem rico em termos de aroma, né? Então, você poderia também colocar uma raspa de limão, quem gostar muito. Poderia, de repente, ao invés de colocar... Aqui eu vou colocar conhaque. Colocar raspa de limão e, de repente, um licor de limão. Ficaria muito legal também. Então, também daria super certo. Só raspando aqui. Ó. Rum também ficaria muito legal. Quem quisesse colocar um pouquinho de rum na massa desse bolo de frutas. E a dica aqui, além de ter a novidade de fazer ele no processador, que é uma coisa super diferente, é você variar as frutas, não usar aquelas frutas convencionais, né, de bolos de frutas, deixar ele mais rico. Bom, vou colocar aqui meu processador. Prontinho. Tenho aqui a massa. Bom, o que vai... E olha, gente... 1 minutinho, todo mundo viu no processador de alimentos, é muito prática. Agora eu começo a colocar, vou colocar 25 gramas de conhaque, 5 gramas, que dá mais ou menos uma colher de chá bem cheia, da essência de amêndoas. Eu quis usar essência de amêndoas, mas como eu falei, você poderia colocar baunilha, poderia colocar até, quem quiser fazer uma coisa mais cítrica, um óleo essencial de laranja, pera e depois botar um licor de laranja também. Mas aqui eu gostei da combinação do conhaque com a essência de amêndoas. Ai, tá um cheirinho maravilhoso. Então coloquei o conhaque, a essência de amêndoas, a raspa de laranja. Tô usando aquela laranja Bahia, que é bem assim, um tom de amarelo bem escuro e ela dá bastante sabor. Vou colocar agora as frutas. Como eu falei, não tô usando fruta cristalizada tradicional, tô usando morango cristalizado, abacaxi cristalizado e damasco em pedacinhos. São as minhas preferidas. Pode usar a fruta que você tiver, a fruta que você gostar. Oi, Darline, tudo bom? Vai ficar gravado. Não tem problema, eu também não avisei antes, né? Porque eu não vou conseguir fazer à tarde, então eu já tô fazendo agora, eu vou deixar salvo, tá bom? Então, tô falando das frutas secas. Tô usando morango, abacaxi e passas também. Então, como referência, 100 gramas de frutas cristalizadas variadas, as que você gostar, e 70 gramas de uva passa. Eu tô usando a branquinha, eu tô numa fase que eu só gosto de uva passa branca. Não tô usando a preta, dei uma enjoada. Ai, Liv, fica muito bom. Eu vou mostrar, hoje eu já trouxe um assado pra mostrar. Então, olha que lindo também, né? De repente, podia pôr um pouquinho de uva passa preta até pra questão da cor ficar bonita. Fica a critério de vocês, gente. As frutas que vocês gostarem e encontrarem. Lembra só de picar o abacaxi em pedacinhos bem pequenos.
porque esse abacaxi cristalizado, ele é mais fibroso. Se você deixa muito grande, na hora de cortar, ele pode dar aquela puxadinha, né? Então, corta em pedacinhos pequenininhos. Tâmara ficaria ótimo também. O que mais que a gente pode pôr aqui? E pode, Otávia, onde eu moro só tem aquela fruta cristalizada bem tradicional do Natal. Tá valendo também. Último ingrediente, fermento. 5 gramas de fermento em pó. Dá o quê? Uma colher de chá cheia. O fermento sempre por último, porque aí a gente não tem nenhum problema com a questão, nesse caso, do método que eu usei para bater os ingredientes, que foi super inusitado. Ontem o pessoal falou, nossa, nunca vi isso. Gente, olha só, tá pronto. É ou não é o bolo mais rápido do mundo? Então eu quero ver o pessoal que faz para vender, já vai pensando, testa a receita e coloca no seu cardápio de Natal, porque daqui a pouco já tá na hora de pensar no cardápio de Natal, né? E você pode oferecer esse bolo super gostoso. Bom, para assar, eu tenho aqui um aro quadrado, resolvi fazer ele quadrado para ficar diferente. Esse é um aro quadrado de 15. Eu passei só um desmoldante, mas você poderia untar, enfarinhar, poderia colocar um papel manteiga também. Deixa eu ver minha cola aqui da receita se eu não esqueci nada. Manteiga, ovos, açúcar, mel, farinha, fermento, raspa de laranja, passas, frutas, o licor ou o conhaque, que é o que a gente está usando. Tá tudo aqui. Bom, vou despejar a massa no aro. E tem um outro detalhe também que é muito legal dessa ideia. Você pode decorar já o bolo ainda cru. Como assim? Então a gente vai... Depois eu vou inverter o celular para todo mundo ver o que eu tô falando. Eu arrumei a massa aqui no aro. E agora a gente já vai colocar umas frutas aqui por cima na massa cru. E vou levar pro forno. Forno a 180 graus pré-aquecido. Ele vai demorar aí uns 45 minutos para assar, uns 40 minutos. Mas como a massa é bem densa, ela aguenta assar com essas frutinhas em cima. E até eu já vou te mostrar aqui, ó. Uma fatia bem grande dele já assado no quadrado, com as frutas em cima. Ó, ele fica super fofinho, com os pedacinhos de fruta, uma massa bem amanteigada, gostosa. E cresce pra caramba. Bom, coloquei aqui a massa. Deixa eu pegar o celular pra você ver o que eu vou fazer. Opa! Minutinho. Bom, temos aqui a nossa massa crua, né? Vou dar uma sugestão. Então, por exemplo, vou colocando aqui essas rodelas de abacaxi desse jeito. Como eu falei, não precisa se preocupar de fazer muito peso. Claro que você não vai botar 1 quilo de frutas, mas as frutas são leves. Que essa massa aguenta assar com essas frutinhas em cima. Ela vai crescer super bem. Vou preencher com uns moranguinhos aqui, ó, essa frutinha vermelha é morango. Poderia ser uma cereja glaceada também. Quem achar, eu não achei a cereja esses dias. Poderia até ser uma ameixa. E o legal de usar essas frutas é que você pode fazer esse bolo o ano inteiro, né? Pode fazer uma coisa mais natalina também daqui a pouco, usando aquelas frutas cristalizadas mais tradicionais. Ó, falei da uva passa preta, vou botar um pouquinho aqui só para dar uma cor. Ó, a Rosana tá falando, não queima as frutas? Não queima, Rosana. Eu fiz esse teste já algumas vezes, ó, vou até te mostrar a fatia que eu já trouxe assada. Olha só o abacaxi aqui, tá vendo? Ele fica um pouquinho dourado, mas ele ainda tá macio. Ó o morango aqui também. Eu polvilhei açúcar de confeiteiro. E assim, se você preferir não colocar, você não coloca também. Ó, a massa fica super fofinha, toda cheia de frutinhas, bem leve. Você pode não colocar também e deixar para colocar depois, fazer uma decoração depois. Mas assim, deixa eu virar pra cá, dá um resultado bem legal.
A gente pode colocar também umas nozes, que fica bem bonito. Se você já faz assim, é um jeito de você ter o bolo já decorado, já com um charme, na hora que ele sai do forno. E aí você só finaliza com um açúcar de confeiteiro e já pode vender, né? Embalar e vender assim. Fica bem fácil, bem prático de trabalhar. E é isso, gente. Agora a gente pega esse bolo no aro, leva para o forno, como eu falei, pré-aquecido a 180 graus. Pode inventar uma decoração também, por exemplo, com a própria pera glaciada. Nesse aqui, eu cortei a pera em tirinhas e coloquei. Então, de repente, inventar uma outra decoração com tirinhas de frutas também daria super certo. Eu esqueci de trazer uma faca para cá agora. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Só para eu cortar umas tirinhas dessa pera e colocar nesse aqui também, para ficar de acabamento, né? Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, o que vocês acharam da receita? Um método assim bem diferente, essa questão do processador. Mas, como eu falei, como é uma massa super amanteigada, dá muito certo e fica muito rápido de fazer. Bom, experimenta que eu tenho certeza que você vai amar. Ela tem um aroma muito gostoso da essência de amêndoas, da raspa de laranja, do conhaque, das próprias frutas. Poderia colocar nozes também, ninguém perguntou das nozes, mas combina super. Nas 100 gramas de frutas variadas, você pode botar um pouquinho de nozes em pedaços, também dá certo. Só prestar atenção nas proporções que vai funcionar, tá bom? E também uma dica que eu dei desde o começo, você pode brincar um pouco com os aromas. Então, eu não quero usar conhaque e extrato de amêndoas, eu quero usar, como eu falei, raspas de limão siciliano, raspas de laranja e óleo essencial de laranja. Vai ficar ótimo, tá bom? É isso, gente. Faz, se alguém tiver alguma dúvida, me manda, depois me conta como ficou. Quero ver os bolos de frutas por aí. Outra dica, ele congela super bem, pode congelar, embala bem direitinho, congela super bem. E já fica aí a dica para quem já tá começando a pensar no cardápio de Natal, tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo que participou, que estava aqui comigo. E, bom, eu vou postar ele entrando no forno, saindo do forno, nos stories, que a gente sempre faz. Amanhã eu posto a foto. Oi, pai, tudo bom? Adorou a receita. Então tá bom. Gente, até a próxima. Um beijo. Tchau.